Olá, cozinhativos e cozinhativas do nosso canal Cozinha Atividade. Bem-vindas às Zonas Azuis, Blue Zones. Eu sou Karina Bertocco, chefe de cozinha, culinarista, uma apaixonada por gastronomia sustentável e alimentação saudável. E eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram falar sobre as Blue Zones, Zonas Azuis. Pois é, existem 5 regiões no mundo que foram mapeadas onde a longevidade existe, onde as pessoas vivem até mais de 100 anos com saúde, bem-estar, disposição e independência física. Porque não adianta nada a gente ficar muito idoso e ter que ser cuidado por um monte de gente, não é verdade? Então o ideal é a gente ter uma longevidade, mas com qualidade de vida. E lá nessas regiões a gente encontra isso. O mais interessante são que essas 5 regiões, elas são distantes uma das outras, elas não são tão próximas, mas elas têm algumas coisas em comum. Muito mais do que hábitos, elas têm costumes, elas têm culturas muito parecidas. E uma delas é o respeito pelos mais velhos, o respeito para os idosos, com os idosos. Os mais novos, eles admiram os idosos, porque eu acho que todo mundo quer ser idoso um dia, né? Ter mais de 100 anos, na verdade, é um privilégio, então a gente tem mais a que admirar realmente. Nessas 5 regiões você também não vai ver mundo fitness. Pois é, essas pessoas não são atletas, elas não frequentam a academia, elas não tomam suplementos e nem comem frango com batata doce todos os dias. Você não vê esses excessos, você vê muito equilíbrio. Eles têm uma vida social muito ativa, eles têm uma alimentação muito regrada, eles têm as atividades físicas embutidas nas rotinas do dia a dia, então eles vão trabalhar a pé, eles vão no mercado de bicicleta, eles vão até a padaria a pé, enfim, isso é a atividade física deles. Eles também cultivam muitos alimentos em casa, eles têm horta, eles têm carinho por cuidar disso, eles cozinham a própria comida. Então, isso eu acredito, como chefe de cozinha, como culinarista, eu acho que os princípios da culinária deveriam ser ensinados na escola, porque isso é uma questão de sobrevivência, é uma questão de respeito por si próprio. Então, todo mundo deveria saber cozinhar o mínimo. Não estou falando de pratos mirabolantes, coisas difíceis e nada disso, mas o básico. Uma questão de sobrevivência, eu acho que todo mundo deveria saber. Então, sei lá, fica a dica aí para quem trabalha com educação, quem sabe conseguir incorporar culinária na escola desde pequenininho. E eles têm esses hábitos. Eles cultivam o próprio alimento, eles cuidam da própria casa, eles cuidam da própria vida, eles cuidam da sua independência, né? Um outro hábito muito interessante que essas pessoas têm é de levar muito a sério aquele ditado de um café da manhã comer como um rei, o almoço comer como um príncipe e o jantar comer como um mendigo, porque no café da manhã se come muito para te dar toda aquela saciedade, aquela energia para o seu dia, no almoço come um pouco menos e no jantar come bem pouquinho, come bem leve para você dormir bem, porque o sono também interfere na nossa qualidade de vida e no nosso bem-estar, e tudo isso eles praticam naturalmente. Uma outra coisa interessante é que eles param de comer quando eles têm aproximadamente 80% do estômago cheio. Então, para não ter aquela sensação de estômago lotado, aquela sensação pesada, eles param de comer um pouco antes. Isso é muito interessante, né? Uma tática para isso, eles usam pratos menores, como se fosse um prato de sobremesa nosso, esse é o prato de refeição deles, e eles se servem longe da mesa onde eles vão comer. Para quê? Para não cair na tentação de ficar se servindo e refazendo e repetindo pratos e tudo mais. Porque em no máximo 30 minutos, a nossa sensação de saciedade, ela chega, né? Não é tão bem visto comer por muito tempo e comer muito e ter aquela sensação de estômago lotado e aquela sensação pesada, eles não passam por isso. E isso todas essas regiões praticam, né? Então você não vê pessoas muito obesas, porque é natural para eles a atividade física, a atividade social e também essa forma de se alimentar. Então esses também são alguns dos hábitos das zonas azuis. Uma outra questão que é muito interessante a gente lembrar é que 10% apenas da nossa saúde tem fatores genéticos, hereditários. Os outros 90% estão relacionados aos nossos hábitos, aos nossos costumes de vida e também ao ambiente que a gente vive. Porque muitas vezes a gente vive em um ambiente tóxico, muito estressante, o ar muito impuro, enfim, isso também pesa muito na questão de qualidade de vida e longevidade.
Essas 5 regiões, eles respiram um ar muito mais puro do que o que a gente encontra nas metrópoles. Mas e aí, Karina, você fica falando, e quais são essas regiões? Pois é, vamos começar pela Califórnia. É absurdo a gente pensar que os Estados Unidos contém uma das zonas azuis, um país onde a alimentação é tão calórica, é tão cheia de gorduras trans, né? Enfim, Loma Linda é habitada praticamente por quase 100% de pessoas adventistas. E pela própria religião, eles já têm hábitos mais saudáveis e são vegetarianos 100%. Então, assim, eles vivem uma sociedade, eles têm uma atividade social, eles frequentam a igreja, eles têm um dia da semana para rezar, para agradecer aquilo que tem valor e não preço, e eles têm uma qualidade de vida muito grande. É curioso saber que quando essa região foi mapeada, tinha um senhor de 96 anos construindo a cerca da própria casa sozinho. E depois de 4 dias, ele construindo esta cerca, ele foi para o hospital operar o coração. Mas o mais incrível de tudo é que, neste caso, ele não era o paciente, ele era o médico responsável pela cirurgia de coração de uma outra pessoa. Tudo isso com 96 anos, então você imagina a capacidade, a independência física para conseguir fazer uma cirurgia com tamanha responsabilidade, não é verdade? Isso é muito curioso e muito admirável também. E a gente também tem uma outra região que chama Icária, que fica na Grécia. Pois é, nessa região as pessoas também têm uma vida social muito ativa, eles gostam muito de atividades culturais, viajam muito, normalmente viajam como a gente vê a viagem da terceira idade, eles também fazem isso. Eles consomem muito azeite, eles quando consomem alguma coisa de proteína animal, normalmente são queijos ou leites de cabra que eles criam no quintal ou os peixes pescados por eles mesmos na região. Eles cultivam muito alimento, cuidam da própria casa, andam bastante de bicicleta, então assim, eles têm a atividade física embutida no seu próprio estilo de vida, né? Uma outra região que fica próxima, né, relativamente próxima a Icária na Grécia é Sardenha, na Itália. Pois é, a Sardenha na Itália também é uma das zonas azuis e eles têm um hábito de vida muito agradável, como para os próprios italianos, têm uma vida social muito ativa, gostam muito de festejar, eles têm também o hábito de cultivar, ter a horta em casa, cuidar da própria casa, cozinhar, né? Que italiano adora fazer isso e eu acho sensacional. Sou suspeita para falar porque eu sou 100% descendente de italiano. Eles consomem muito azeite de oliva, muito azeite de oliva, tanto para cozinhar como também para finalização dos pratos. E eles também consomem vinhos e os vinhos produzidos na região da Sardenha. Então devem ser vinhos muito deliciosos e que eles também podem consumir. Outra região chama Okinawa, que fica no Japão. Pois é, lá em Okinawa eles têm um lema de vida que chama Ikigai, que significa por que você levanta de manhã? Tipo, qual o seu propósito de vida? Todo mundo que vive nessa região, eles têm um propósito de vida e que eles levam muito a sério. Então, por que eu vou levantar, né? O que me inspira, o que me faz querer sair da cama para fazer a diferença, não é verdade? Então, nessa região eles levam isso muito a sério, as pessoas vivem muito. Tem casos de idosas cuidando dos seus tataranetos, idosas centenárias cuidando dos seus tataranetos. Então, imagina você conseguir ainda cuidar de criança tendo mais de 100 anos, é porque você tem uma qualidade, uma saúde de vida, uma saúde sensacional. Também lá você consegue ver idosos centenários ensinando artes marciais. Então você imagina você ver um senhor de 90, 100 anos ensinando artes marciais para os seus bisnetos, tataranetos. É muito interessante. Eles também consomem muita soja nessas regiões, eventualmente consomem carne de porco e frango, mas normalmente em ocasiões especiais, em datas comemorativas, datas festivas, existem algumas receitas que eles colocam carne, mas normalmente a alimentação ela é vegetariana, com alto consumo de soja. Eles consomem na forma de tofu, eles consomem soja em todos os formatos, mas muito na forma de tofu, né? Do queijo, tofu. Mas o interessante é que não é qualquer soja.
Porque muitas pessoas têm preconceito contra a soja, embora seja um alimento muito nutritivo, muito saudável, mas não a soja transgênica e não a soja cheia de agrotóxicos, né? E no caso, realmente não é essa soja que eles consomem lá, é uma soja orgânica, é uma soja pura e que realmente é um excelente alimento, né? Então eles consomem muito, eles têm essa questão do Ikigai, eles vivem em comunidades, eles se encontram, eles têm grupos de idosos para dividir os problemas e também comemorar as coisas boas. Então a vida social é muito ativa e isso é muito importante para a qualidade de vida de um idoso. E a outra região, a última região que eu vou falar aqui é Nicoya, na Costa Rica, lugar paradisíaco, maravilhoso. As pessoas vivem muito bem, são muito ativas, têm qualidade de vida assim excepcional. Eles têm uma alimentação muito vegetariana também, eventualmente comem carne de porco e de frango e também pescados, que são pescados na região. Eles consomem muitos legumes, muitas verduras, tudo muito fresco. A Costa Rica é riquíssima, né, em termos de alimentação. É um país que tem uma preocupação ambiental, de tirar o chapéu, assim, que prezam muito pelas questões de sustentabilidade. É um país exemplo nesse sentido. Vale muito a pena uma viagem para lá, assim, é um lugar que eu me apaixonei 1000%. E nessa região de Nicoya, eles conseguem viver mais de 100 anos com uma certa facilidade, muita qualidade de vida. É invejável, né? Quem sabe, né, a gente tentando absorver essas dicas, esses costumes, esses hábitos, essa alimentação, a gente consegue viver um pouco mais e um pouco melhor, né? Também não adianta a gente querer viver 200 anos de uma forma ruim, sem qualidade de vida, mas eu acho que o principal é a gente buscar qualidade de vida, né? E eu espero que isso tenha inspirado vocês, que vocês tenham gostado deste assunto, é algo que me toca muito. Quero conhecer todas as regiões das Zonas Azuis, mas enquanto eu não vou até lá, vou começar a fazer algumas receitas aqui no canal e eu gostaria que vocês assistissem. Então eu espero que vocês tenham gostado, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e compartilha com quem você gosta, com quem você quer que tenha muita longevidade, não é verdade? Então é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!